Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos estudar um pedaço da história ah, que tem uma certa relevância porque condiciona os intelectuais a pensar socio, nas relações socioeconômicas entre os países, na ciência que você tem relações estrangeiras, relações com outros países, né? E sempre o mundo buscou esse condicionamento para exercer essa relação. Até porque você tem a venda do café, você tem vendas e trocas, né? Então sempre a política ela tem um certo olhar como é que tá aquele país ali, né, para negociar. Eu posso cobrar mais, cobrar menos, como que tá a moeda. Então é como se você tivesse um cliente muito potencial, mas você está sempre tentando olhar para esse cliente de forma mais inteligente para tomar decisões, porque você não quer perder esse cliente, até porque é bom manter as relações com outros países, né? Quando você tem amizade, fica mais fácil você negociar, né? Você falar, ser ouvido e, e também ouvir os outros lados, né? Então, existe um período em que é o pós-guerra, né, período pós-Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial foi um evento que deixou os países com muito medo, ou seja, escureceu muito as relações, escureceu muito as expectativas, e para começar a clarear, as pessoas foram perguntando umas às outras: e aí? Eu posso confiar em você? Você não vai brigar comigo? Você é o. Quem é você nesse cenário? Você tá do lado de quem? Né? Qual que é a sua ideologia? Você tá do lado direito ou do esquerdo? Então começa-se uma divisão com base no medo, com base nas potências. E Estados Unidos era um camarada que dava muito medo, porque era o cara que tinha lançado a bomba atômica. Né? Ele não é porque ele só tinha bomba atômica, mas ele lançou, diferente de todos os países, ele tomou essa medida. Ele é o cara que dá mais medo na gente, né? Diga-se de passagem. Né? E aí o que que acontece? Estados Unidos, ele começou a querer manter esse status, mas não o status de medo. Ele começou a dizer que ele é uma potência boa para quem é bom com ele, porque ele é muito poderoso. E aí, para elevar isso e fomentar isso aos seus cidadãos, aqueles que, né, os inteligentes que decidiriam se ficariam naquele país ou procurariam formar suas famílias em outros países, ou até mesmo os inteligentes de outros países se viriam morar naquele país. Até porque ele poderia ser atacado, né? Se ele ameaçasse outro, né? Se tomasse como Napoleão Bonaparte tomou, né? Aquela ideia de conquistar mais territórios e sair atacando todo mundo.
né? Mas os Estados Unidos ele não foi assim. Mas no geral foram anos de medo. E nesses anos houve uma certa relação de país, né? Se esse país for poderoso mesmo e mostrar que é poderoso, vai vir muita gente interessante, inteligente para cá. Logo, tudo que a gente fizer nesse país vai ser de primeira, né? Prédios, educação, isso e aquilo, tudo vai ser de primeira linha, porque esse é o país. E para fazer isso, o governo dos Estados Unidos, o que que fez? Ele foi promovendo-se mediante a mídia. E aí o que que acontece? Na mídia havia coisas sobre tecnologias, né? O exército queria tecnologias disso e daquilo. E aí começou-se a dizer que perguntasse qual país é o mais avançado, né? Se eu sou uma pessoa inteligente, para qual país eu vou ceder, né? Eu vou negociar a minha inteligência, né? A minha força. E aí, minha inteligência, né? Aí os Estados Unidos e a União Soviética, esses dois países, dois vitoriosos da guerra, duas superpotências, começaram então a promoverem-se, né? Promoverem-se com o mundo, com os governos, isso e aquilo, para poder, né? As pessoas se interessarem nele e terem melhores relações. E é isso que a gente vai ver, né? A gente vai estudar esse período, se chama um mundo bipolar. Entenda o que é suas características com mapa. Então é o mundo bipolar. O termo mundo bipolar refere-se a um período da história em que o mundo estava dividido entre duas grandes potências com ideologias opostas: Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Então você pega esse lado bipolar, ele representa a divisão em dois, né? Você divide em dois. Você tem mais ou menos isso daqui, ó. Né? E essa divisão por dois traz para nós duas formas de influenciar. Duas influências. A gente tem capitalismo e o socialismo. Isso daqui é muita coisa porque isso aqui representa uma fonte de influência. Uma fonte como o Sol, por exemplo, o Sol é uma fonte, não é? O Sol ele é super poderoso porque ele ilumina a Terra e a gente é totalmente dependente do Sol. Se a gente escolher essa influência daqui, sabe o que a gente está escolhendo? A gente está escolhendo depender disso. Nós vamos defender isso porque nós dependemos disso, vamos plantar isso, vamos viver à base disso. Se nós escolhermos essa influência, que é essa fonte de influência, nós vamos depender dela. Depender para quê? Para tudo, né? Para tudo, basicamente. Agora, você também pode fazer uma coisa, uma análise de ideias e fazer negócios de dependência para encontrar uma melhor dependência. Só que, vamos continuar aqui, ó.
a gente tem os Estados Unidos aqui defendendo esse lado socioeconômico e a União Soviética. Acontece que esse tipo de ideologia, esse tipo de fonte de influência, ele não influencia somente a economia, ele influencia tudo. Porque a economia, se você for ver, é tudo. Até as suas relações familiares são ligadas ao modelo de influência que você toma por fazer parte, por viver em parte disso. Então, você tem uma conversão por influência. Então, quem que é o maior? Os Estados Unidos, a União Soviética? Qual ideia é mais interessante? Aí o mundo ele vira e fala assim, ó, depende. Não sei se funciona, por quê? Temos questões. E as questões que temos, a gente nem sabe quais são. Mas a gente está sempre querendo, em natureza, buscar o mais forte, porque ele pode nos defender. Né? A imagem do mais forte se defender. É igual a fêmea se ligando ao macho, né? O macho mais forte ganha a fêmea, não é mesmo? Então, é basicamente essa relação. Esse modelo de organização mundial ficou mais evidente após a Segunda Guerra Mundial com a construção do Muro de Berlim. Com isso, não só a Europa, mas também o mundo ficou dividido, criando o cenário de Guerra Fria. Então essa divisão aqui, ó, essas duas polaridades, Estados Unidos e União Soviética, fez com que houvesse a chamada Guerra Fria, né? Porque não havia armamentos, mas havia influência. Era uma guerra de influência. Influência de modelo econômico. Em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial, do fim da Segunda Guerra Mundial a 1991. O contexto histórico início da Guerra Fria. Após a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, surgiram duas superpotências, não é o que a gente citou. Os Estados Unidos com um sistema político capitalista e a União Soviética com um sistema socialista, né? Em resumo, o capitalismo ele é o seguinte e o socialismo, né? Aqui, né, existe um governo, só que o governo ele estabelece como vai ser as relações e disso você com a sua propriedade faz aliança com outros e constrói economia, né? E produz sua economia, e sua economia é dirigida a partir de regras do Estado para que você tenha o maior lucro possível. Desde que você siga as regras, você consegue comercializar e voltar um lucro. Isso é regrado pela sociedade, porém, se você tiver ideias e tiver muita gente procurando você pode expandir e às vezes trabalhar menos e lucrar mais. Esse é o capitalismo. O capitalismo deixa isso acontecer. Já no socialismo é o seguinte: no socialismo, toda a produção é basicamente do governo, né? O produto de tudo é o governo que permite produção. Então, se você está produzindo, é o governo que permite você produzir. Só que se você pode produzir,
o outro também vai poder produzir, porque todo mundo precisa produzir. Só que esse produto, o produto dessa produção vai precisar ser remanejado de forma que atenda à necessidade de todos os habitantes. Dessa forma, vai criando-se com essa economia condição das pessoas, né? As pessoas elas vão tendo condições de sobrevivência e manter as suas relações sem, contudo, uma tenha mais, super mais do que a outra, né? Então, aqui você não tem ideia inovadora, você não salva a pátria, você não tem a inteligência. A inteligência, você não é o inteligente, aqui é o inteligente que faz com que os burrinhos compram seu produto e volte e meio ele se torne o inteligente disso e daquilo. Aqui todos serão inteligentes porque todos vão crescer de certa forma em inteligência, em produção, de uma forma que todos se mantenham, né? Então aqui não tem essa ideia de super pobre e super rico. Então, isso aqui não tem aqui. Aqui isso pode existir graças às regras governamentais. Embora tenha alguns impostos, isso e aquilo que podem ser colocados, acontece que geralmente quem dirige um poder assim governamental é alguém que tem muito dinheiro, então muito difícil, alguém que tem muito poder, muito dinheiro. Então dificilmente você vai conseguir acreditar que vai haver imposição de regras para que isso não aconteça demasiadamente como acontece, né, super ricos. Então isso aqui é Estados Unidos e isso daqui é União Soviética, né? Cara, eu sou totalmente a favor dessa daqui, porque eu penso pelos dois lados, né? Eu não penso por um lado só, não. Essa aqui é super inteligente, né? Essa aqui pensa ao longo de todos os anos, né? Pensa na segurança que isso pode contemplar, né? Como que as pessoas podem se sentirem seguras, né? Né? Tendo meios de trabalho, tem várias coisas aí para serem colocadas, mas é claro que hoje o mundo ele está super do lado do poderosão, como se fossem baba-ovos, né? Chupa-ovos, né? Batedor de ovos e chupa-ovos dessas ideias aqui e tipo assim, como se desse muito trabalho fazer essas mudanças, né? Como uma mudança dá muito trabalho, é melhor ignorar talvez a mudança e caminhar para essa relação, né? Relação, mas é que se você for pegar no nosso país que isso aqui funciona bem, né? Não funciona não. Isso é bem nítido quando você vê os jornais, quando você vê o trânsito, quando você vê obras inacabadas, buracos no trânsito, desempregados, hospitais não funcionando bem, isso e aquilo, você pensa assim, será que, será que nós fizemos a melhor aposta? Ambos passaram a influenciar o mundo com suas ideologias, alianças militares e estratégias econômicas. Isso deu origem ao período conhecido como Guerra Fria, marcado por tensões políticas, disputas indiretas e corridas armamentistas. Então, essas corridas armamentísticas valem citar armas, mas também são armas sociais. O que é uma arma social? Arma social é você ter uma televisão, um controle de televisão,
é você ter um jornal, é você ter uma gravadora de discos, é você ter né, uma internet, um controle de um site, por exemplo. Internet é você ter o Google, por exemplo, do seu lado. Se você tem o Google do seu lado, uma gravadora muito famosa do seu lado, um jornal do seu lado, uma televisão social, e você está super armado. Você desarma qualquer um com a sua influência. Você fala assim, cara, mas nós temos essa música, isso aqui, essa cultura. Aí o outro vira e fala, porra, é mesmo, hein? Cara, você é muito foda. Aqui, ó. Eu me rendo a você. Eu merendo você. Eu me rendo a você. Você tem coisa muito boa, né, nesse sentido. Porque as pessoas se levam por esses valores sociais. São uma fonte de alimentação para passar o tempo, né? Às vezes a pessoa ela esquece, né, das necessidades, né, normais para valorizar outra coisa que não é físico, né? É só uma ideia metafísica, por exemplo, o sucesso. É uma ideia metafísica, numa ideia física. A indústria, a arma social que faz o sucesso parecer uma arma física, né? Porque, veja bem, só de você estar vivo, você já faz sucesso. Só que aí existe a estereotipação da vida. E aí a estereotipação da vida fala assim, ó, o mendigo aqui, ó, ele não faz sucesso, mas ele é reconhecido como mendigo. E esse artista aqui, ó, ele faz super sucesso, mas os dois são vivos. Mas esse daqui não faz sucesso. Mas esse aqui, em qualquer lugar que ele esteja, ele é visto. Mas os dois são do mesmo tamanho. Os dois podem comer a mesma comida, pode fazer a mesma coisa, mas esse aqui é visto perante a harmonização social empregada pela televisão, jornal, gravadora, internet e etc. Porque você é um veículo de transmitir, que você também pode transmitir as ideias dessa arma social, dessa televisão, desse jornal, falando que esse aqui é um artista e esse aqui não é um artista. Esse aqui é um mendigo. E aí eu falo, não, mas o mendigo é um artista. Aí você olha pra mim assim você olha pra mim e fala assim, você tá doido? Pô, eu não preciso estudar, não preciso fazer isso. Você não sabe? Você conhece as inteligências, as secretarias de inteligência social? Você conhece os conhecimentos por trás dos armários dos pais fiéis e das mães fiéis, dos padres, dos conhecimentos dos padres, dos bispos, do papa, dos pastores? Você conhece o armário de conhecimento deles? Né? Você conhece as visões supervisionadas das câmeras de segurança? Né? Então, às vezes o mendigo ele é igualzinho aqui ao artista, mas por conta dessa harmonização social, a gente vê ele assim, né? Até porque todo personagem ele é uma arma social, porque é um ser vivo, mas todo personagem, a personificação, ó, personificação é uma arma. Vou te provar isso agora. Personificação é uma arma. Por quê? Ó, se o seu inimigo, Fogão, está sem gás,
combata a falta de gás, ligando pro personagem, pro artista, ligue gás, retorne gás, sei lá o que, liga pro gás 0800 xxx bolinha quadrado, né? E aí você tem o personagem lá, o artista fazendo sucesso na sua casa. Qual que é o sucesso que esse artista faz na sua casa aqui, ó? Ele instala o gás, ele deixa as coisas funcionando de maneira normal. Normal é bom, não é? A falta é um vilão, tá vendo? Características do mundo bipolar. Divisão ideológica. O mundo foi dividido em dois blocos principais: o bloco capitalista e o bloco socialista, liderado pelos Estados Unidos e apoiado por países da Europa Ocidental, Japão e outros aliados. Então você está vendo a palavra aqui, aliados. Aliados à ideologia. Porque os dois são países, os dois têm culturas distintas. Mas a ideologia, se você tem uma ideologia que por exemplo, assim, ó, você tem essa ideologia aqui, e o rei da ideologia, ele tem essa peça daqui, ó. Cara, a hora que você quiser ligar, você liga aqui, ó, né? E aí você forma essa aliança aqui, ó. Tá vendo? A aliança daqui, ó. Né? Então você tem esse poder, né? Até porque se um país está sendo atacado ou está faltando alguma coisa, ele pode recorrer ao outro país para tentar ser ajudado. Bloco Socialista, liderado pela União Soviética e apoiado por países do leste europeu, China em parte do período e Cuba. Então aí a China socialista, Cuba e União Soviética. Temos um mapa aqui que mostra em 1947 em diante aí, ó, os países. A influência dos Estados Unidos aqui e da União Soviética. Então a corrida armamentista, a gente já citou aqui que o armamento ele é desde armas químicas, armas físicas e armas ideológicas. Então veja só. Então você tem como se armar. Armar com força para o quê? Para fazer educação, ideologia, né? Você tem como ter força. O seu país pode ser uma grande força de criar tendências, né? Incentivos, sei lá, né? E é isso, cara. Armar-se de alguma coisa é você fabricar, né? Saber, né? Saber ter a indústria, ter a receita, ter gente boa do seu lado, gente inteligente fazendo. Isso é arma. Gente é arma.
né? Porque a gente produz influência, gente consegue tomar a pessoa só com a ideia. Então isso é arma. Mas vamos ver o texto aqui, ó. Durante o mundo bipolar, os Estados Unidos e a União Soviética protagonizaram uma intensa corrida armamentista. Ambos investiram na produção de armas, e aqui a gente entende armas como armas de guerra mesmo, né? Especialmente nucleares, buscando manter o equilíbrio pelo medo da destruição mútua, né? Vai que um outro país, como a Alemanha, queira tomar territórios, tomar poder, né? Decidir questões sobre o mundo, colocar escravos em outro país para, como Portugal fez aqui no Brasil. Além dessas duas potências, Reino Unido, França e China também desenvolveram armas nucleares nesse período. Ou seja, os países estavam começando a se defender, né? O momento mais tenso foi a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, quando a União Soviética instalou mísseis nucleares na ilha, provocando uma forte reação dos Estados Unidos. O impasse quase é porque Cuba está perto dos Estados Unidos. O impasse quase levou a uma guerra nuclear, mas foi resolvido por meio de negociações. Quer ver? Cuba. Vamos ver. Aqui, ó. Cuba tá aqui. Havana. Aqui, ó. Cuba e Estados Unidos, ó. Tá vendo? Muito perto. Só que, aqui, ó. Cuba. Estados Unidos tá bem aqui em cima, né? Bom, vamos voltar aqui. Cuba tá aqui, ó. O momento mais tenso. Aqui, ó. Para evitar um desastre, os países estabeleceram acordos de controle de armas, como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP, em 1968. Ainda assim, a rivalidade continuou com o desenvolvimento de novas tecnologias militares e aqui, ó, tecnologias militares e expansão dos exércitos. Então, o que são tecnologias militares? A internet é uma tecnologia militar. Aí você vai falar assim, não é militar, né? Isso não é militar, não tem nada de militar aqui. É lógico que tem, né? Comunicação, código, ciência de dados, processamento, você ter núcleos de rede, de previsão de usuários. Quando você tem redes sociais, você tem portas, você consegue ver quais são os usuários que vão por essas portas e por aquelas portas. Isso é previsão, isso é segurança, isso é uma arma de guerra. É uma tecnologia, né? Então isso é também citando tecnologias militares. Isso é uma tecnologia militar e a expansão dos exércitos, né? Então vamos lá. Agora essa questão de corrida espacial, né? A corrida espacial também refletiu a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética em 1957,
os soviéticos lançaram o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial. Poucos anos depois, em 1961, o cosmonauta Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem a viajar no espaço. Você está vendo aqui feitos, né? Coisas que foram em primeiro lugar. O primeiro país a mandar um satélite por inteligência, por recursos, por ideologia, né? O primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar no espaço, né? Aí, ó, quem foi? O União Soviética, né? Em 1961. Em resposta, os Estados Unidos aceleraram seu programa espacial e em 1969 conseguiram um feito histórico. O astronauta Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua durante a missão Apollo 11. E aí você começa a ver que existe uma escada aqui, né? Opa, qual que é o próximo degrau? Degrau o quê? Degrau mundial. A gente já teve a Guerra Mundial, agora a gente tá tendo o satélite, o primeiro satélite mundial do satélite, o primeiro a mandar o satélite. Aí depois, para aumentar isso, você tem o primeiro homem mundial a viajar pelo espaço. A União Soviética. E os Estados Unidos? Porra, como que eu vou ganhar então esse jogo? Já sei. Vamos para a Lua. Viajamos para a Lua. E aí o que acontece? Mandou viajamos para a Lua, Lua mundial, a Lua do mundo, né? Então olha só, a Lua mundial, viajamos para a Lua. E depois disso, o que veio de utilizações dessa informação como um servidor de fermentabilidade desse país. Esse país ele é totalmente formado de indivíduos que glorificam a sua história e têm fome de efetividades mundiais. Eles querem ser fenômenos no mundo, né? No mundo inteiro. Eu quero que o meu país viaje para Marte e colonize Marte. Eu quero, né, a criançana lá, eu quero que o meu país seja o país mais inteligente e tome as decisões mais inteligentes e consiga organizar a economia para fazer diferença no mundo inteiro, porque eu quero que a minha nação seja a primeira do mundo em tudo. A ideia da matemática de posicionar, né, sobre o mundo. Qual que é a nossa posição sobre o mundo? Igual no Brasil, a nossa posição sobre o mundo, o Brasil, ele é o seguinte: a posição do Brasil no mundo é o pulmão. Nós somos considerados o pulmão do mundo, não, né? Da Terra, né? Dos países. É uma consideração pela Amazônia, né? A maior faixa territorial com mais biodiversidade. Diga-se de passagem, plantas, né? Mas
né? Isso aqui, ó, é uma questão de competição mesmo. É um sistema de competição. Sistema, né? Porque é como se pensassem daquela mesma forma como aquela imagem, a primeira imagem no filme Odisseia do Espaço, né? Né? Você tem os primatas, né? Lutando para ver quem vai ficar com a é, com a donzela, né? Quem vai ficar com a rainha, quem vai ficar com a prima, né? Diga-se de passagem. Primatas para conseguir a prima, né? Qual que é a prima aqui? A prima é o direito, né? A prima é você escolher. Você, quem chega primeiro escolhe, né? Quem ganha isso primeiro faz a maior diferença. Quem se instala primeiro faz maior diferença na pessoa, né? Por exemplo, fica mais a marca, né? É a marca. A primeira marca é mais forte. Porque é como se fosse um choque é, de impulso nervoso. É como se você abrisse o músculo. Mas qual músculo que é esse? Músculo de neurônios. Músculo de neurônios. É o músculo de neurônios que coliga a essa marca, a esse efeito. Vou dar um exemplo, né? Se você está muito mal, seu cérebro está totalmente nervoso, sim, tal. E aí, a primeira coisa que você faz é fumar um cigarro, cara, o seu cérebro vai dizer para você, a marca do cigarro no seu cérebro vai dizer assim: alivio de nervo, vale a pena, é muito bom. Você você subtrai o nervo daqui para você meio que descontrai o músculo que estava nervoso. Tá, mas você poderia descontrair esse músculo de várias formas. Acontece que você não estava encontrando o charme, o jogo, a dança da forma. Beber uma água gelada, sentar, olhar para uma foto bacana, rezar uma Ave Maria, fazer alguma coisa, né? Mascar um chiclete. Não. Se você pegou o cigarro, você vai associar, o seu cérebro vai associar. Então é isso, né? Isso é a primeira marca, né? Se você utilizar isso, você vai ver que o cérebro, você comunica diferente com o cérebro. O cérebro ele fala assim: contraído, descontraído, contraído, descontraído, contraído, mas contraído também. Então a gente tem que pesar, que a gente tem que fazer a balança. Esse é o cérebro, né? Ele trabalha assim, ó, em micro contrações, né? Só que essas contrações ela muda toda a linha de descontrações, a linha de reflexos que você vai tomar com base nessa
contração muscular de neurônios. Então, isso é uma explicação razoável para essa decisão dos países, porque as pessoas inteligentes, elas sabem como funciona. Em resposta, os Estados Unidos aceleram seu programa espacial e em 1969 conseguiram um feito histórico. O astronauta Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua durante a missão Apollo 11. E, cara, é muito legal hoje em dia a gente assiste vários vídeos de pessoas relatando histórias como se fossem os nossos tios em fogueiras, antigamente, contando histórias para entreter-nos, histórias de assombração, histórias disso e daquilo, mula sem cabeça, folclore, né? A gente tem esse relato aí, né? E muita gente relatou, no dia que passou na televisão, eu estava fazendo isso. No dia que o cara foi para a Lua, eu estava fazendo isso. Por quê? Porque marca. Essa notícia é como se fosse uma bomba nuclear. Ela marca o mundo inteiro, porque é mundial, é um efeito mundial. Cara, alguém nessa Terra viajou para o espaço. Isso é muito doido. Caraca, é mundialmente louco, é muito louco. Que isso, só de pensar que tem alguém lá em cima agora, no espaço, isso é muito doido. Será que um dia nós vamos poder fazer essa viagem espacial? Né? Muito louco. Além da rivalidade, a corrida espacial gerou avanços importantes em áreas como comunicações, meteorologia e computação. Graças aos satélites, né, que são antenas muito maiores que ficam vagando na estratosfera, né, você tem sinal pegando no mundo inteiro, então você consegue mandar uma mensagem daqui para o Japão e chegar em 1 segundo, porque você tem esse satélite, você tem essa antena que funciona, né, que está lá em cima. Ao longo do tempo, o espaço deixou de ser apenas um campo de disputa para se tornar também um espaço de cooperação espacialmente após o fim da Guerra Fria. Então isso é muito legal porque, né, a física, quando você começa a criar coisas que orbitam a Terra, né, orbitam a Terra, e essas coisas conseguem servir a Terra, fazendo conexões aqui, né, fazendo essas coisas, você começa a entender essa física, né, a física da gravitação dos corpos, né? Você tem esses dados mais gravitação dos corpos. É aquilo que você vê quando você vê um astronauta dentro da nave, com seu corpo muito mais denso em relação como se ele estivesse na Terra, né? Muito menos denso, né? E aí ele consegue flutuar porque ele é como se fosse uma pena, uma poeira no espaço, né? Então o homem no espaço, ele é como se fosse uma poeira no espaço, né? Então isso é muito legal, entender a física da gravitação por ter muito mais provas de dados sobre esse acontecimento. Guerras por procuração. Que termo estranho, né? Procuração. Mas podia ter procuração de quê, né? Para ficar mais tranquilo. Estados Unidos e União Soviética não entraram em confronto direto, mas apoiaram lados opostos em guerras locais. Este conceito é conhecido como guerra por procuração.
onde o país estimula o conflito em outros sem participar diretamente deste conflito. Ah, tá. Então, houve esse fenômeno aqui, ó. Guerras por procuração. É quando você apoia conflitos locais. Doideira, né? Ou, já pensou? A minha cabeça aqui, ó. Já pensou se o seu quarto ele fosse o espaço? Né? Imagina aqui, ó. Se o cientista ele entendesse que aqui é a Terra e aqui tudo é espaço e vê-se isso na dimensão de um mosquitinho, por exemplo, né, ou de uma poeira, ele e enxergasse as faixas aqui, ó, do seu quarto, e aí ele fizesse os cálculos e colocasse, né, aquela tecnologia, aquele conhecimento para isso, né? É possível, né? É uma ideia, né? Mas a gente está falando de radiações infra no sentido de você interagir no cosmo de um quarto, né? O cosmo de um quarto. Né? Qual que é a gravidade desse quarto, né? Que doideira, né? Mas isso aqui é uma coisa que subverte a nossa busca por conhecimento agora, né? Então, este era um recurso muito utilizado na época. Assim, as superpotências poderiam ter seus interesses atendidos sem se comprometer diretamente. Podemos citar, por exemplo, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, invasão do Afeganistão pela União Soviética. Então, esses são conflitos locais. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã e invasão do Afeganistão pela União Soviética. Vamos ver aqui. Aí, ó, Coreia. Hoje em dia é famosa pelos artistas lá, né? Um conflito armado travado entre Coreia do Norte e Coreia do Sul no contexto macro da Guerra Fria. As Nações Unidas com os Estados Unidos. Deixa eu dar uma olhada aqui. É a Coreia do Norte versus a Coreia do Sul. Tem muita coisa. Ó, foi um conflito armado travado entre Coreia do Norte e Coreia do Sul no contexto macro da Guerra Fria. As Nações Unidas com os Estados Unidos, com sua principal força, vieram em ajuda aos sul-coreanos. A China, por sua vez, interveio em favor do Norte com a União Soviética, dando-lhes apoio logístico e político. Então, você tem que, de 50 a 53, a Coreia do Norte é socialista e a Coreia do Sul é sul-coreanos. Aqui os Estados Unidos ajudou e aqui a China, né? Hoje em dia, Estados Unidos paga pau pra China, né? Diga-se de
técnicas, né, comerciais e avanços, né? Eu pago pau pra China, viu? China, né? Mas, né, a gente não tá lá pra saber como é que é a realidade. Mas, pô, ela é socialista, né, cara? E eu gosto dessa ideia. Trabalhá-la até dar certo, entende? Eu sou assim, cara. Eu gosto de trabalhar numa coisa até dar certo, o máximo possível que der, né? Esse é o. Aí, ó, Guerra do Vietnã, ou Guerra do Vietname. É também conhecida como a Segunda Guerra da Indochina, chamada no Vietnã de Guerra de Resistência contra a América. A Guerra Americana foi um grande conflito armado que aconteceu no Vietnã, Laos e Camboja, de 1 de novembro de 55 até a queda de Saigon. Foi a segunda das guerras da Indochina, uma série de guerras travadas no sudoeste asiático a partir de 47 até. Uhum. É os vietnamitas. Hum, o exército norte-vietnamita era apoiado pela União Soviética e China. Ah, é tipo assim, norte-vietnamita versus o sul. Ah, por isso que é guerra bipolar, né? Porque você tem o norte e o sul. Né? No norte você vai encontrar a China, a União Soviética, e no sul você encontra os Estados Unidos e a França, por exemplo. Aí a gente já matou a parada. Alianças militares. Em 1949, os Estados Unidos e seus aliados da Europa Ocidental criaram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar defensiva contra o avanço do socialismo. Ô, sacanagem, viu? Na minha opinião. OTAN. É... Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então ficou fácil, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em resposta, os países do Bloco Socialistas fundaram em 55, que foi 1949, o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. Essas alianças refletiam a polarização política e constante tensão entre os dois modelos ideológicos. Você tem a OTAN versus o Pacto de Varsóvia. Essas alianças serviam para defender os interesses das superpotências e garantir a defesa de seus aliados, de forma que, caso algum deles entrasse em uma guerra, todos os outros fariam esforços para ajudá-lo. Então, isso aqui são alianças, né, para unir forças com outros países, né? É garantia de que outros países
desse pacto, desse tratado, poderiam dar ajuda, né? Então, com certeza, por exemplo, os Estados Unidos, ele vai ajudar os outros países a se armarem, né? Os países desse tratado da OTAN. O mesmo acontece com a União Soviética. O fim do mundo bipolar. A partir da década de 80, a União Soviética enfrentava sérias crises econômicas com escassez de bens de consumo, baixa produtividade e altos gastos militares. Então, o fim. 1980. Primeiro ponto. A União Soviética estava mal. Para tentar reverter a situação, o líder Mikhail Gorbachev implementou as reformas de perestroika, reestruturação econômica e da glasnost, maior abertura política e liberdade de expressão. Apesar de reformas, o sistema socialista perdeu força e apoio interno com o crescimento dos movimentos de independência nas repúblicas soviéticas e a queda do Muro de Berlim em 1989. O modelo socialista entrou em colapso. 1989. Então, o modelo socialista entrou em colapso. Em 1991 ocorreu a dissolução da União Soviética, encerrando oficialmente a Guerra Fria e o mundo bipolar. Então é isso, né? É como se a União Soviética ela dissesse assim, é melhor nos unir, porque eu não estou conseguindo me manter bem sem os recursos, né? Sei lá. Aqui, ó. Bens de consumo, produtividade. É porque assim, o país em algum momento ele tá bom, mas ele tá bom porque tem força de trabalho, né? Vamos supor que os caras que estão lá trabalhando, né? Com o passar dos anos, eles foram envelhecendo e perdendo força de trabalho, né? E as pessoas que começaram a nascer agora, elas estão influenciadas com outras ideias, não com as ideias socialistas que estavam andando. Às vezes, a educação que elas ganham, isso e aquilo, tem muitas coisas que mudam as suas forças de trabalho, né? Os seus incentivos. E uma coisa que eu tenho percebido é que com o avanço das fábricas, das indústrias, a força de trabalho tem caído muito, porque a gente acreditou que a inteligência ela seria ótima para o trabalho, mas ela não é tanto assim, né? Ela ajuda, mas a gente não pode contar só com a calculadora ou com a informação de alguma coisa. A gente precisa de pôr a mão na massa, né? E quando você tem pouca pessoa que quer pôr a mão na massa, isso aqui, você acaba tendo riscos da massa e, e sucessivamente, né? Se você pensar bem. Então, as pessoas que põem a mão na massa, elas também precisam ser inteligentes. Uh, Senão elas não vão gerar filhos que colocarão a mão na massa. Elas não vão ter orgulho de colocar os seus filhos para pôr a mão na massa. Elas vão fazer de tudo para o seu filho não colocar a mão na massa. E não é assim que tem que ser a herança.
Diferença entre mundo bipolar e multipolar. Mundo bipolar. Duas superpotências dominam as relações internacionais. E exemplo, Guerra Fria com os Estados Unidos e União Soviética. A política internacional era marcada pela disputa ideológica e militar. Então, hoje se fala em um mundo multipolar. Com o fim da União Soviética, o mundo passou a ter vários centros de poder, dando início à chamada ordem multipolar. Essa nova configuração é caracterizada por diversas potências influentes em diferentes áreas, como economia, tecnologia, política e defesa. Podemos ver isso na configuração do mundo atual, com Estados Unidos, China, União Europeia, Índia, Rússia, entre outros, disputando mercados e relações políticas. Hoje em dia você tem muitos blocos de interconexão de países, né? Sendo assim, a competição internacional continua, mas é mais variada e complexa, envolvendo temas como comércio, meio ambiente e tecnologia. Hoje há uma melhor troca de informações e negociações entre os países, até porque eles se reúnem e buscam sempre meios de alinhamento de estratégicos mesmo para o crescimento do país. Vamos ver aqui. Relacionamentos, países, blocos. Por exemplo, blocos econômicos. São baseados na cooperação para facilitar o comércio, como redução de tarifas e barreiras alfandegárias, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico, social e político dos membros. Então você tem aqui, ó, facilitação do comércio, aumento de mercado consumidor, fortalecimento econômico, maior poder de negociação e incentivo à integração. Isso são facilitações de blocos econômicos. As desvantagens são dependência, protecionismo, dificuldade em acordos individuais e tensões internas, né? Vamos ver aqui quais são de relacionamentos diplomáticas, comerciais, econômicas, de cooperação técnica, militares e segurança. Aqui, ó, a gente estava vendo a aliança estratégica, como a OTAN, onde membros concordam em cooperar em questões de segurança, culturais e sociais, intercâmbio de ideias, informações. A gente precisa mais disso daqui, né? Pessoas visando o entretenimento mútuo e a promoção de valores compartilhados. Intercâmbio estudantil. A gente precisa até de intercâmbio estadual, né, que a gente não tem ainda. Envolve coordenação de ajudas humanitárias, acontece muito, né, catástrofe. Então tudo isso aqui deve ser pensado, mas para que isso ocorra, a gente também está precisando de, por exemplo, melhorar as relações estaduais, né? Isso deve estar sempre acontecendo e procurando que aconteça, né? Por exemplo, tem pessoas que moram num país que nunca visitaram outro estado. Eu visitei uns 2 estados só. Na minha vida toda, eu tenho 30 anos, 31 anos. Isso é feio, é repugnante.
porque eu não tenho condição financeira para conhecer a cultura de outros estados. E isso não deveria ser um impedimento para que eu crescesse. A gente tem programas do governo para a gente passar mais vergonha, como Bolsa Família, esses programinhas aí que não ajudam em nada, né? Tem que dar um emprego, tem que dar segurança de uma vez, né? Alguma coisa que resolva. E Bolsa Família não resolve nada, né? Aí o que acontece? Não tem nenhum programa, eu nunca vi um programa, eu já vi um programa de transporte aí, mas que adianta dar transporte, né? Você tem que dar um intercâmbio, né? Fazer um intercâmbio mesmo. Você utilizar, desde oferecer uma semana de intercâmbio para não só alunos, mas pessoas que querem conhecer, né? Porque a gente esquece que a pessoa sai da escola, mas a escola não sai dele, né? O aluno ele está perpetuadamente. Isso deve ser um incentivo do governo. O governo não pode dar toda uma educação para alguém e depois falar assim, ó, tchau, agora você se vira aí e tal, isso aqui. Não, a ideia é que a escola seja eterna, a educação funcione constantemente. Para ela funcionar, cadê a professora? É a Anja? É anjo? Cadê cadê a visita cultural para outro estado? Cadê esses programas, né? Então a gente tá muito falho, a gente tá muito atrasado. Pessoal, eles eles não estão bem. Eles querem alguma coisa, mas eles não fazem, né? Eles querem que você entenda de cultura, mas não querem te dar uma semana de conhecimento sobre o Pará. Você vai lá para o Pará, visita, sei lá, as coisas, né? Sábado e domingo você faz o que você quiser lá. Segunda a sexta você conhece alguma coisa. Sábado é seu, sábado e domingo de manhã é seu. De tarde você volta pro seu país. Cadê isso? Por que não tem um ônibus toda semana saindo? Um ônibus de cada estado indo para outro estado oferecendo isso? Por que você não está ajudando os hotéis, os guias turísticos, dando emprego para eles e ajudando a gente a conhecer pelo menos o nosso país? Se a gente não consegue conhecer, a gente não tem condição de ir conhecer outros países, né? Então fica aí um certo apelo sobre o meu vídeo, né? Mas é isso. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!